Olá, meus amados! Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Bruno, pastorei a Igreja Batista Independente aqui na cidade de Formiga. E hoje vamos refletir sobre um tema que pode assustar algumas pessoas, mas sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Hoje falaremos sobre demonologia bíblica e como se defender ou como se proteger de Satanás. Demonologia é o estudo de Satanás e seus demônios. E é bíblico porque nós teremos como fonte bibliográfica apenas e tão somente as Escrituras. Então, tudo que falaremos deve ter livro, capítulo e versículo. Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, por que na Igreja Batista Independente não há cultos de libertação? Olha, para mim todos os cultos são de libertação, mas nós não temos um culto especial para invocar demônios e expulsá-los, ou seja, para que eles se manifestem e sejam expulsos. A Bíblia diz algo em Lucas que eu gostaria de compartilhar antes de dar início ao estudo propriamente dito. A Bíblia diz em Lucas capítulo 11, versículos 24 e 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso e não achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. O que o Senhor Jesus estava dizendo aqui? Quando um homem ele é exorcizado e ali um espírito maligno sai do seu corpo, o espírito ele começa a vagar. E diferentemente de que algumas pessoas pensam que o espírito ele gosta de ser territorialista, na verdade sabemos que o lugar onde ele se encaixa e se enquadra muito bem é nos seres humanos, possuindo seres humanos e até mesmo animais. E o que acontece? Uma pessoa participa de um culto de libertação comum, há uma manifestação, o espírito ele é expulso, só que essa pessoa não recebe o Espírito Santo de Deus, ou seja, ela não é salva. Ali não lhe é pregado o evangelho da salvação, da vida eterna. Essa pessoa volta para casa sem ter a certeza da sua salvação, sem ter a garantia de que foi selada com o Espírito Santo da promessa. E passam-se então algumas semanas, talvez alguns meses, aquele mesmo Espírito ele volta e ele percebe que aquele corpo, aquela morada, encontra-se vazia, varrida e adornada. Então o que ele faz? Ele chama consigo outros 7 piores do que ele. E o último estado desse homem torna-se ainda pior, mais grave do que o primeiro. Então, o que nós fazemos? Nós, em todos os cultos, nós priorizamos o Senhor Jesus Cristo, nós levamos o plano de salvação e sempre no final nós temos um apelo, levando uma pessoa a se converter, a se entregar a Jesus Cristo. A Bíblia diz em Efésios 1,13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é a Bíblia, e o evangelho da vossa salvação, ou seja, o plano de Deus para a salvação do homem, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando uma pessoa crê no evangelho da salvação, quando ela se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição, entrega a sua alma completamente a Jesus e ele a resgata e ele a compra com seu sangue, com o preço do seu sangue. Essa pessoa, então, ela recebe o Espírito Santo, ela é marcada, selada, e o Espírito Santo torna-se o seu penhor, a garantia da sua salvação, a garantia da sua entrada nos céus. Então, o que liberta uma pessoa é Jesus Cristo. Quando a pessoa se converte, talvez agora você consiga compreender porque algumas pessoas sempre têm que voltar a cultos de libertação, porque a casa se encontra vazia, varrida e adornada, então vem espíritos ainda piores
para possuir aquela pessoa. Mas quando esse espírito passar e olhar para aquele corpo e notar que ali agora tornou-se templo do Espírito Santo, e a Bíblia fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa palavra é proferida aos crentes, aos salvos, aqueles que se converteram genuinamente a Jesus Cristo. Essas pessoas então tornam-se templo do Espírito Santo. E não há compatibilidade de haver luz com trevas. Não é possível que o Espírito Santo esteja habitando no mesmo corpo que um espírito imundo. Então, a melhor forma de se proteger é ter a salvação em Jesus Cristo, o Espírito Santo habitando, porque aí você não será possuído. Depois falaremos sobre a opressão, sobre tentação, mas de início de conversa, essa é uma explicação bem justificada, porque nós da IB Formiga não temos um culto especial para a libertação. Nós temos cultos cristocêntricos, nós não damos microfone para o demônio, nós não conversamos com o demônio, nós não o interrogamos, sempre falamos de Jesus, sempre anunciamos as boas novas. Quando a pessoa se converte, se ela tiver um espírito imundo, naquele momento o espírito imundo sai. Porque o Espírito Santo entra. E como já disse, a Bíblia ela nos deixa bem evidenciado, bem elucidado, que não há compatibilidade luz com trevas. E o Espírito Santo ele toma conta daquele lugar, porque Jesus Cristo comprou com seu sangue. Fomos comprados por um bom preço. E sobre Satanás, sobre o seu reino, sobre o seu governo, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia revela? A existência de Satanás, ela consta em 7 livros do Velho Testamento e todos os 9 escritores do Novo Testamento falam sobre a existência de Satanás. Então, não é um ser imaginário, não é uma ficção, mas é algo que é comentado e até o próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre a existência de Satanás. Em Mateus 13, 39, o Senhor disse: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Também em Lucas 10, 18, e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. E também Lucas 11, 18, e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Beelzebu como o príncipe dos demônios. Então, o Senhor Jesus Cristo faz menção da existência de Satanás. Então, eu acredito que você, crendo nas Escrituras, logo entenderá que Satanás é um ser espiritual e ele é destrutivo, ele tem as suas características e, infelizmente, ele não está no inferno. Algumas pessoas o colocam no inferno em figuras, em desenhos, em filmes, mas ele não está lá. A Bíblia diz que ele está na terra, está passeando e rodeando pela terra. Até mesmo o livro de Jó fala sobre isso. Ele está livre nesse momento, ainda não foi enviado ao lago de fogo, ainda não foi julgado, mas o seu tempo se aproxima. A Bíblia fala sobre a sua personalidade. Ele tem intelecto, ele tem emoções, fala sobre a ira de Satanás, que irou-se. Em Apocalipse capítulo 12 refere-se a isso. E ele também tem vontade. Então trata-se de um ser com pessoalidade. Qual é a natureza dele? É um ser criado, ou seja, ele não é o Criador, por isso ele não é onipresente, ele não é onisciente. Satanás não sabe todas as coisas, ele não está em todos os lugares e ele não é todo-poderoso. Ele é um ser criado. Quando foi criado em perfeição até que se achou iniquidade nele. Foi um querubim ungido, um ser angelical mais elevado, ele tem as suas limitações,
ele pode ser resistido pelos salvos, e abordaremos esse tema também durante esse estudo. Bem possível que esse estudo será dividido em 2 períodos, significa que ele terminará na próxima quarta-feira. Sobre a sua personalidade. Ele é um assassino, ele tem o poder de matar. A Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Homicida. Satanás é um assassino. Ele mata, ele destrói. É o ladrão que vem senão a matar, a roubar e a destruir. Estejamos atentos a essas características, que além de assassino, ele é um mentiroso. No próprio versículo que lemos, diz, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A primeira pessoa a mentir foi o próprio demônio, o próprio diabo. Ele é mentiroso. Quando você mente, você faz algo característico de Satanás. Ele foi o criador da mentira. Ele patenteou a mentira, por assim dizer. Então, quando você mente, você se faz semelhante a Satanás. O mentiroso, aquele que engorda, que seduz, ele nunca se firmou na verdade. E quando lemos as Escrituras, a palavra de Deus que é a verdade, o Senhor Jesus que é a própria verdade, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade liberta da mentira, liberta dos laços de Satanás, liberta a pessoa até mesmo de ser possuído ou dominado pelo próprio demônio. Tudo isso no poder das Escrituras, no poder do Espírito Santo, no poder do sangue de Jesus Cristo. E ele é um pecador inveterado. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz, quem comete pecado é do diabo. Sabe a quem você se semelha, a quem você imita, a quem você se parece quando peca? Ao próprio demônio, ao próprio diabo. E ele se agrada disso, porque o diabo peca desde o princípio. Aí vem Jesus. Para isto, o Filho de Deus veio, se manifestou para desfazer as obras do diabo, para acabar com o pecado, para nos libertar do pecado. Porque o pecado ele é destrutivo, o pecado gera e leva à morte. E Jesus Cristo vem para nos libertar. Eu não sei quais são os seus pecados, quais são os seus vícios, aquilo que lhe atravanca, aquilo que lhe impede de progredir, de sentir-se em comunhão com Deus, comunhão com o próximo. É bem possível que haja um pecado na sua vida que está minando a sua alma. E Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Você precisa se converter, você precisa se entregar a Jesus o quanto antes, com todo o seu coração. Entrega a sua vida, peça perdão pelos seus pecados, deixe todos os seus pecados lá na cruz do Calvário e entenda que Jesus Cristo já pagou pela sua libertação, pela sua liberdade, pela sua salvação. Se entrega ao Senhor Jesus Cristo. O próprio diabo, ele é adversário. Independentemente se você é simpatizante de Satanás, pecando, ou se você está declaradamente do lado de Deus, querendo guerrear em favor de Deus, de qualquer forma, ele é um adversário. A Bíblia diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás, ele é assim. Ele é sagaz. Ele está como um leão, está enfurecido, está bramando, buscando quem possa tragar. E ele sabe exatamente quando a pessoa está frágil, ele já tenta fragilizar a pessoa para que se torne vulnerável, a afastando do rebanho, a afastando da comunhão com Deus, afastando-a da Bíblia, colocando seduções e pecados, as paixões, porque cada um é atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Satanás, ele sabe qual isca colocar para lhe atrair. Ele sabe exatamente qual pecado você é mais inclinado. E quando você cede a esse pecado, você dá legalidade, você permite, abre uma brecha enorme para Satanás interferir na sua vida,
Por quê? Porque o pecado tira-lhe o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E você se torna-se uma pessoa vulnerável. O salário do pecado é a morte. Pois bem, a Bíblia diz sobre a obra de Satanás para com os descrentes. Cega-lhes o entendimento, cega-lhes as mentes. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: nos quais o Deus deste século, referindo-se a Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quantas vezes nós queremos dar testemunho, evangelizar, e as pessoas estão cegas, elas não veem, não conseguem ver a glória de Deus, a luz que há em Jesus Cristo. Parece que está tudo tão distante, tudo tão opaco, tão obscuro. Por quê? Porque estão cegos espiritualmente, não compreendem a verdade. Pegam uma Bíblia para ler, abrem a Bíblia, começam a ler e não entendem nada, estão cegos. E isso é uma obra satânica. O diabo, ele tem esse poder de cegar o entendimento das pessoas. E por isso precisamos orar e rogar a Deus para que a pessoa possa chegar ao conhecimento da verdade, à plena compreensão da verdade, do evangelho puro e simples. E, além disso, ele rouba-lhes a palavra dos seus corações. Chama-nos a atenção Lucas 8,12, que diz: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Essa é a parábola do semeador. As sementes são lançadas e essas sementes são o evangelho. Mas vem o diabo, aquelas aves, e tiram a palavra. Você prega. Quantas vezes eu percebo isso até em um culto, em uma programação, quando estou testemunhando, evangelizando. E percebo Satanás tirando a atenção, distraindo pessoas, para que não creem. Elas ouvem, mas não compreendem. Elas ouvem, mas estão distraídas. Elas ouvem, mas não chegam à compreensão, não chegam a entender que estão a um passo do inferno. Estão a um batido de coração do inferno. Elas não compreendem a necessidade, a urgência de se entregarem a Jesus. Talvez essa pessoa é você. Você não compreende que se você não se entregar a Jesus hoje, amanhã você pode estar no inferno, contrariando a vontade de Deus, porque Jesus, ele foi enviado por Deus Pai para que nenhum se perca, para que ninguém se perca. Mas infelizmente pessoas estão rejeitando a salvação, o dom, o presente gratuito, que é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você não seja essa pessoa, porque ou com outras palavras, você estaria pisando no sangue de Jesus Cristo, dizendo que não precisa dele, que ele não é necessário, quando todos nós carecemos da graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então se entrega ao Senhor, não deixe que as aves, que o diabo venha tirar da sua mente, do seu caminho, a palavra da verdade, para que você não creia. Creia e se entregue a Jesus Cristo. Ele vai lhe libertar. Além disso, para os descrentes, ele se opõe, usa os descrentes para se opor ao trabalho de Deus. Em Apocalipse 2,13 diz: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Há uma oposição e Satanás usa descrentes, pessoas ímpias, para se opor ao trabalho de Deus, se opor às igrejas do Senhor, que se oponha à pregação do Evangelho da Graça. E se formos um pouquinho para as cenas dos próximos capítulos, lá em Apocalipse capítulo 16, versículos 13 ao 16, nós temos ali que Satanás vai reunir os ímpios, os incrédulos, para aquela batalha do Armagedon, quando Jesus Cristo virá, reunindo todas as nações para se unirem contra Jesus Cristo. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios,
os quais vão ao encontro dos reis de toda a terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os que congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Satanás tem um poder incrível. O poder que ele tem muito excede ao poder que nós temos como seres humanos. Não podemos nos comparar ao poder. Nós temos a energia e força material. Ele está num plano espiritual. A única forma de combatê-lo, de nos defender, é também entrarmos no plano espiritual. E como ele atua nas trevas, nós precisamos atuar na luz. Na luz, na glória de Deus. A Bíblia diz, se andarmos na luz como ele na luz está. Nós precisamos andar na luz. E Jesus Cristo é a luz do mundo. E hoje, atualmente, Satanás, ele engana a toda a humanidade. É impressionante como a humanidade caída é enganada por Satanás, pelas suas ardilosas façanhas, artimanhas, pelo seu jeito sorrateiro de trazer meias verdades, de colocar dúvida. Foi assim desde o Gênesis. E ele não parou, ele apenas se aperfeiçoou, se aprimorou, porque funciona, porque dá certo. A Bíblia diz, e lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aqui em Apocalipse 20, versículo 3, está dizendo que durante o período do milênio, Satanás será preso para que ele não engane mais as nações. E é o que ele tem feito. E ele engana de diversas formas. Por isso precisamos da palavra de Deus, por isso precisamos da Bíblia, para que a verdade ela venha para a superfície e ela prevaleça. E não sejamos iludidos, enganados, ludibriados por Satanás. Precisamos das Escrituras Sagradas. Por isso Jesus disse, por isso Deus disse, para que meditemos na palavra de dia e de noite. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam, disse o nosso Senhor Jesus. Eu pergunto, você tem examinado as Escrituras? Eu não estou perguntando se fez uma leitura rápida, um devocional ligeiro na parte da manhã ou no finalzinho do dia. Estou perguntando se você está examinando as Escrituras, se está ruminando, meditando na palavra. Elas nos tornam pessoas sábias, pessoas mais próximas de Deus. Quando buscamos o Senhor de todo o coração, essa palavra, ela sempre é fiel e verdadeira. E ela nos instrui, ela nos corrige, ela nos repreende, ela nos liberta e nos dá inclusive poder e autoridade contra Satanás. Quando o Senhor Jesus Cristo ele foi tentado por Satanás no deserto, o Senhor Jesus Cristo usou como ferramenta, usou como espada a palavra de Deus. Ele disse, assim está escrito, está escrito. Jesus Cristo usou a Bíblia. Hoje, se você tivesse apenas a Bíblia para lutar contra Satanás, contra os seus demônios, como você se sairia? Você sabe manuseá-la? Você é um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus? Eu espero, eu clamo a Deus que sim, e se não, leia, medite, enquanto há tempo. Se você é pai, se você é marido, você tem uma família, você tem um lar para gerenciar espiritualmente, para guiar espiritualmente. E precisa conhecer da Bíblia para instruir sua esposa, para instruir seus filhos, para ser ali o seu guia espiritual, sacerdote do lar. O pai, o homem, ele é responsável por isso. Satanás, ele não para por aí. Ele também trabalha com os crentes, com aqueles que têm o Espírito de Deus. E, por favor, compreenda crente, não o religioso que professa tem uma confissão religiosa, mas aquele que tem o Espírito Santo habitando, aquele que é salvo. E a Bíblia diz em Atos 5,3, disse então Pedro, Ananias,
Porque se encheu, Satanás, o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Aqui, de acordo com a Bíblia diz que Satanás encheu o coração de Ananias para que mentisse. Satanás, ele induz os crentes à mentira. Toda vez que você é tentado a mentir, por trás nós temos ali o pai da mentira. Então não ceda. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele acusa e calunia os crentes. Apocalipse 12:10 fala sobre isso, dizendo que já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite, referindo-se a Satanás, sempre indo, trazendo acusações, levando acusações a Deus sobre nós, sobre os filhos de Deus. Ele é um mentiroso, um caluniador, e ele tem prazer em tentar, de alguma forma, entristecer o coração de Deus, levando os nossos pecados ou a nossa forma de viver a Deus nos acusando. Ele também nos tenta para a imoralidade. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Satanás, ele é muito astuto, ele é real, ele é um ser espiritual que tem um reino, e falaremos sobre esse reino e sobre as formas de se proteger e se defender na nossa próxima reunião, no nosso próximo encontro. Que Deus possa lhe abençoar. E se você não se entregou a Jesus Cristo ainda, se converta agora, para que o Espírito Santo possa habitar no seu ser e assim você então tenha o Espírito de Deus e não tenha nenhuma brecha para que Satanás ou qualquer um dos seus demônios possa possuir o seu corpo. Eu gostaria de orar por você. Pai bendito, eu rogo em nome do seu Filho Jesus, que o Senhor abençoe todos os crentes, todos os filhos de Deus, para que possam ser revestidos com a armadura do Senhor, que o Senhor venha a abençoá-los e ajudá-los a serem cheios do Espírito Santo. Peço ao Senhor também que o Senhor abençoe aquele que ouve nesse momento e não tem a certeza da sua salvação, que ainda não se entregou a Jesus, que nesse momento possa invocar o nome do Senhor, que se arrependa dos seus pecados, que invoque o nome do Senhor Jesus, declarando como seu único e suficiente Salvador, como o Senhor da sua vida, que o Espírito Santo possa então habitar no seu corpo, que o Senhor o liberte, ó Deus, dos enganos de Satanás, das formas astutas que ele tem operado. Ó Pai, por favor, esteja livrando, libertando pessoas dos laços da morte, dos laços de Satanás, através do poderoso sangue de Jesus Cristo. Pai Santo, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o único Criador. Pai Santo, obrigado, porque podemos confiar no Senhor, em sua soberania. Em nome de Jesus. Amém.